dia, povo santo e abençoado. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que o Senhor Ele te abençoe. Que hoje seja mais um dia abençoado, que seja mais uma semana onde possamos romper e avançar diante daquilo que o Pai Ele já liberou sobre as nossas vidas. Bom dia, Ana, sua linda. Deus te abençoe. Bom dia, Lila. Bom dia, bom dia e bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, Gisele. Que alegria ter vocês por aqui. Todo mundo passou bem o final de semana? Cheio de ânimo, de alegria, entregues e rendidos completamente ao Senhor. Muito frio aí, Raira? Olha, hoje tá, sabe aquele clima gostoso? Ontem choveu o dia todo, e aquele clima que fica depois da chuva. Hoje o dia tá bem nublado, o dia fechado, parece que vai chover, friozinho, gostoso. Vontade de você ficar o dia inteiro dentro de casa, tomando um chocolate quente, assistindo desenho. Hoje o clima tá assim, bem gostosinho, tá desse jeito. Vamos orar enquanto as pessoas entram. Vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia que Ele já fez. Chama a presença de Deus aí onde você está. Entrega ao Senhor o seu coração, entrega ao Senhor a sua vida. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer nessa semana. Que sejamos completamente rendidos e agradecidos a Ele. Nós vamos orar, e eu quero orar com base naquilo que Deus me deu ontem. Os salmos que Deus me deu ontem para iniciar a semana foi: confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Parece ser clichê, parece ser simples, mas é uma verdade que muitos não conseguem viver. Confie nele em todo o tempo. Quando a palavra diz em todo o tempo, é diante de qualquer coisa que nós vamos fazer. Confiar em Deus em todo o tempo, gente, não é uma tarefa fácil, porque às vezes quando os nossos recursos, eles podem chegar primeiro, nós temos uma tendência a não confiar em Deus. Mas a palavra nos diz: confie em Deus em todo o tempo. Derrame diante dele o seu coração. O derramar diante de Deus o seu coração é você entender que você por conta própria não vai. Você por entendimento humano não consegue. Mas quando você decide colocar diante dele o seu coração, você vai conseguir entender, compreender e fazer todas as coisas. Salmo 62, versículo 8. Confie no Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Nós temos essa tendência de às vezes ver Deus fazendo um milagre hoje, mas no amanhã a gente tem uma dificuldade de compreender. Sabe, de achar que Deus vai fazer. Será que Deus vai fazer de novo? Será que Deus pode? Será que Deus vai fazer? Confia em Deus em todo o tempo. Ele é fiel e poderoso para fazer. E uma coisa muito importante é: Deus, ele faz o impossível na vida daquela pessoa que está precisando de um milagre, mas ele também faz o supérfluo na sua vida, que talvez é um básico que você está precisando, e algo tipo assim tão simples. Talvez tudo que você quer hoje é tomar um leite em pó no café da manhã. E aí você fala assim: vou pedir leite em pó para Deus. Vai pedir leite em pó para Deus. Porque Deus é o Deus que opera o milagre sobrenatural da ressurreição na vida de alguém. De trazer à vida alguém que acabou de morrer. E o Deus que leva leite em pó para você que está querendo comer leite em pó pela manhã. Da mesma forma que Deus, ele vai dar uma caneta brilhante para alguém, ele vai entregar a restauração de um casamento para outro. Vocês conseguem compreender isso?
O nosso Deus, ele não invalida, ele não coloca por ordem de prioridade. Porque eu quero trazer uma coisa para vocês nessa manhã. Eu quero que vocês tirem isso do coração de vocês, porque a forma como nós olhamos e compreendemos a família humana, nós tendemos a olhar para Deus e com Deus não funciona dessa forma. Nós temos uma mania de olhar para como a família ela foi criada. Dentro da nossa casa, na estrutura familiar, aprendemos que atende pedidos e funciona por ordem de prioridade. Eu não sei vocês, mas dentro da família costuma-se dizer assim: se você vira para o seu pai e para sua mãe e pede algo supérfluo, por exemplo, você quer uma caneta brilhante, você quer um tênis de marca, e aí você vira e fala assim: eu queria esse tênis de marca. Aí o seu pai vai virar, vai falar assim: meu filho, a gente não tem nem onde cair morto. A gente não tem nem o que comer. Tô vendendo almoço para comprar a janta. Você tá querendo caneta brilhante. Você tá querendo tênis de marca. E colocando em escanteio, em um ponto de menosprezo, aquilo que você quer. Como se dissesse, aquilo que você precisa não é prioridade pra gente. Antes de te dar a caneta brilhante, antes do seu tênis de marca, antes do seu leite em pó, antes de qualquer coisa que você quer, meu filho, tem prioridades na frente. É esse o costume de uma família. Mas com Deus não funciona dessa forma. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, e graças a ele, os recursos dele é ilimitado. O nosso Deus é dono de ouro, prata, e dele pertence todo poder. Ele pertence todo poder. Ele pode fazer e operar todas as coisas. Então aquilo que é supérfluo para mim e para outro, para você é importante. E se é importante para você, é importante para Deus também. Então não deixe de pedir porque o seu irmão está passando por uma prova absurda. E você vai pensar e falar assim: nossa, não vou pedir porque tem tanta gente sofrendo no mundo. Nossa, o meu pedido é tão pequeno diante do pedido do meu irmão. Aí você vê gente sofrendo com doenças, faltas e milhares de coisas, e você coloca num ponto de inexistência. Eu vou ficar aqui tranquilo porque a minha vida tá tudo bem, eu não vou pedir isso pra Deus não. Tem tanta gente sofrendo. Olha, você continua vivendo, a sua vida é importante pra Deus. Você não vai ser ingrato. Você leva e carrega uma gratidão no seu coração, porque você tem tudo que você tem uma saúde boa, mas aquilo que você precisa é importante para Deus também. E ele vai operar de acordo com a vontade dele. E se ele sentir que é importante para você ter o seu supérfluo hoje, ele vai trazer para você. Confie no Senhor, seu Deus, em todo tempo. Derrame diante dele o seu coração. O derramar diante dele é você colocar numa bandeja e dizer: Pai, tá aqui o meu coração. Eu te dou meu coração e confio plenamente naquilo que o Senhor pode fazer. É isso que nós vamos fazer nessa oração, nessa manhã. Derramar diante de Deus o nosso coração, entendendo que Ele é o Deus soberano e que Ele pode operar todas as coisas, e que nós confiamos que aquilo que Ele vai fazer por nós é bom, é perfeito e é agradável. Amém? Vamos começar a orar? Aí na sua casa, de onde você está, você vai entregar o seu coração diante do Senhor. O vizinho acordou. Deus, eu entrego nas suas mãos a vida do meu vizinho. Pai, aleluia, Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã te agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve, o Senhor tem cuidado de nós. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é tudo e que nós não somos nada. Nós reconhecemos que a Ti pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória. Que o Senhor é Deus majestoso, poderoso, um Deus de detalhe, um Deus que se importa. Obrigado por tanto, Pai. Reconhecemos que o Senhor separou para nós o dia de hoje e que se nós acordamos, se nós estamos respirando, significa que propósito tem, Pai.
Obrigado. Executa, Pai, faz aquilo que está nos seus planos para o dia de hoje. Nós queremos entrar no centro da Tua vontade, queremos estar, Pai, nesse lugar que o Senhor se agrada. Nós queremos, Pai, nos envolver com aquilo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor está movendo. Não queremos estar fora, Pai, dos Teus planos, não queremos ficar fora, meu Deus, do Teu cronograma, mas antes queremos ser participantes, Pai. Nos deixa ser participante daquilo que o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor em todo o tempo e derramamos diante de Ti, Pai, o nosso coração. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus e por Ti gastaremos a nossa vida. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos diante do Senhor e pedir, Pai, para que nesta manhã o Senhor venha nos regar com a Tua presença, nos regar com a Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra ela possa cair em uma terra fértil e de acordo com aquilo que nós vamos ler nessa manhã, possamos acrescentar na nossa fé, possamos entrar em um lugar de confiança, dependência, descanso, refrigério, de conhecer mais quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, através da trajetória do Teu povo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor tenha liberdade de ministrar em cada coração. Tem pessoas que já estão no trabalho, tem pessoas que tá saindo de casa agora, outros vão levar o filho na escola, outros estão em casa, outros, Pai amado, estão dentro do carro, do ônibus. Eu quero Te pedir, Pai, que haja uma porção do Teu Espírito avivando corações nessa manhã, que o Teu povo possa entrar em um lugar de fome e sede pelo Senhor, Pai. A palavra nos diz que a vontade de adorar, a vontade de te buscar vem do Senhor. Levanta aqui, Pai, os evangelistas, os pastores, o mestre, meu Deus, aquelas pessoas que vão sim se posicionar no Teu reino para que o evangelho possa ser propagado e anunciado. Nos ensina nesta manhã, nós estamos começando a semana, nos ensina a renunciar o pecado, nos ensina a santificar cada dia mais, nos ensina, Pai, entrar debaixo da nuvem de glória e sermos, Pai amado, envolvidos cada dia mais na Tua presença, Pai. Nos desarraiga desse mundo e nos leva a um lugar de renúncia e santidade. Papai, nos santifica cada dia mais, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu entendo, Pai, que o Senhor santifica o Teu povo, mas que santificação é uma escolha e nós precisamos escolher entrar nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor fale ao nosso coração e que no momento que eu não tiver mais nada para falar, que o Senhor venha me calar, que eu fique muda, Pai, mas não deixe eu falar de mim mesma, porque eu entendo que eu não tenho nada para entregar para esse povo. Meu Deus, que o Senhor tenha liberdade de me usar, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, a minha boca, tudo que eu tenho, eu Te entrego nesta manhã. A minha mente eu Te dou, Pai, que o Senhor possa formar os pensamentos, o raciocínio e que esse povo seja alimentado nesta manhã, que nenhuma palavra seja vazia, Pai, mas que ela seja encorpada pelo Teu Espírito Santo e seja um alimento sólido, Pai, uma palavra revelada nesta manhã, para que o Teu povo possa ser abastecido. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, e que essa palavra não fique só aqui, mas que eles possam mesmo, Pai, viver essa palavra, que essa palavra possa fazer parte do dia deles, em nome de Jesus. A começar pelo Salmo 62, versículo 8. Confie no Senhor, seu Deus, em todo o tempo e derrame diante dele o seu coração. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. Fique à vontade, Pai. Nos coloca debaixo da Tua mão santa e poderosa e nos livra, Pai, de todo intento das trevas, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe você, você que eu ainda não vi, que eu não dei bom dia. Bom dia. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Um cheiro. Lindezas. Nós estamos em uma trajetória lendo a Bíblia em ordem cronológica. Vamos comigo em Josué, capítulo 10.
O livro de Josué, você que já está aqui há mais tempo, já sabe e já sabe falar de cor. O livro de Josué fala de fé e descrença, fidelidade e infidelidade, oportunidade e falta dela. Trataremos de um paradoxo da vida do crente, altos e baixos o tempo todo. É um paradoxo. A vida do crente é isso, o tempo todo. É fé, descrença, fidelidade, infidelidade, oportunidade, falta dela. O tempo todo o povo está vivendo isso. Ora, eles manifestam uma fidelidade extrema a Deus e depois eles vão cair na infidelidade. Ora, eles vão viver uma fé suprema e de repente descrença e vão servir outros deuses. Ora, eles veem uma oportunidade maravilhosa e depois não tem mais oportunidade. Esses são os altos e baixos da vida do crente. Não é só Josué, não é só o povo que viveu isso, nós também vivemos. Ora a gente se vê forte, ora a gente vê lá lotados e transbordantes de fé e querendo mudar o mundo com tamanha fé. Ora a gente se vê escondido dentro de uma caverna, com crises de ansiedade e não conseguindo mais falar e achando que a gente vai morrer no segundo instante, né? No próximo instante. Assim é a vida do crente. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós vencemos todas as coisas. A palavra nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo, por nós mesmos, não conseguimos. Você vai começar escrevendo isso nos comentários. Você vai colocar isso para que a gente parta o nosso devocional daqui. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor, tá? Porque é só nele que nós vamos conseguir. A vida do crente é paradoxo, de altos e baixos. Tem dia que o seu casamento tá uma bênção e você quer ser casado pro resto da vida, até mesmo além da morte. Mas tem dia que você quer separar no dia seguinte, achando que você não vai dar conta mais de ficar casado, porque o seu marido, a sua esposa é chato e acabou. Você não quer mais ficar casado. Então, é um paradoxo de altos e baixos. Tem dia que tá tudo lindo, tem dia que não tá. Mas em Cristo, somos mais do que vencedores. Em Cristo. E é por Ele que você escolhe, tá? Entenda que é por Ele que você está escolhendo. É nele que você escolhe. Só Ele pode te fazer vencedor. Quando nós passamos a viver a vida de Cristo, as nossas ações, escolhas, atitudes e muito mais se tornam diferentes. Sim, se torna. Se torna diferente. Em Cristo somos mais que vencedores. Abra sua Bíblia comigo. Em Josué capítulo 10. Eu vou instigar vocês a escreverem mais vezes, porque toda vez que a gente escreve, o nosso cérebro, ele memoriza mais. A chance da gente guardar o que estamos aprendendo, ela aumenta quando a gente escreve, sabia? Pois é, pois saiba. Josué 10. Israel derrota o exército do sul. Hoje nós vamos entrar em um assunto bem legal. E nós vamos falar mais uma vez do poder de Deus. No capítulo 9 de Josué, tem alguém que está aqui nesse devocional pela primeira vez? Tem alguém que estava na sexta-feira e voltou? Eu gosto de saber se tem alguém pela primeira vez, para que a pessoa não se sinta perdida, sabe? Aí eu gosto de contextualizar, porque se eu entro numa live e eu não sei o que as pessoas estão falando, eu vou sair. Então eu pergunto se tem alguém que está assistindo pela primeira vez, para que eu possa contextualizar e a pessoa não se sentir perdida. E assim você consegue, pelo menos, se situar, e aí você consegue avançar com a gente no devocional. Raquel, seja bem-vinda, em nome de Jesus.
Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Vamos lá, então. Raquelzinha, nós estamos em uma jornada, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Em ordem cronológica significa de acordo com que os fatos foram acontecendo. Estamos em um momento onde o povo de Deus sai do Egito e já chega na Terra Prometida. É lógico que teve os percursos, já falamos sobre o tratamento de Deus enquanto aquele povo estava no Egito, como Deus tratou e moldou o coração deles naquele período. E paramos quando a gente chega no livro de Josué. É o momento que Moisés, ele tinha acabado de morrer. Moisés, um grande líder, ele passa o bastão para Josué e diz: Josué, você vai seguir com o povo a partir de agora. E Josué é que vai atravessar o Jordão com aquele povo. E atravessando o Jordão, Eunice também está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu, Eunice? Ele vai atravessar o Jordão com aquele povo. E do outro lado do Jordão vai ser aonde o povo vai se estabelecer. Lembrando que do lado oeste do Jordão já tinha algumas terras que seriam ocupadas por 2 tribos e meio, que é a tribo de Ruben, Gade e Benjamim, meio Benjamim. Do outro lado vai se estabelecer Judá, Efraim, Manassés, Zebulon, Neftali, a outra meio Manassés. E assim vai. O restante das 9 tribos e meio vai se estabelecer do lado leste do Jordão. Só que quando Deus faz essa promessa que o povo vai herdar a terra prometida, Deus não simplesmente dá a terra para eles. A terra precisa ser conquistada. Havia pessoas morando naquela terra. Então agora, nesse momento onde estamos lendo o livro de Josué, a terra está sendo conquistada. A primeira cidade a ser tomada é Jericó, da música que a gente conhece. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, e as muralhas ruirão. Sim, eles rodopiam ali Jericó. Ariane, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Eles vão rodopiar ali Jericó, as muralhas vão cair e ali Jericó é a primeira cidade a ser tomada. O nosso Deus é um Deus de muitos detalhes. E não só com aquele povo, ele é com a gente também. Então, a cada comando de Deus, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ouvir os comandos de Deus e saber o que Deus está pedindo para a gente. Por quê? Para obedecer fielmente aquilo que ele está nos pedindo. Josué tinha uma ordem que era rodar a cidade, os muros iriam cair e ali eles iriam tomar a cidade de Jericó. Josué toma a cidade de Jericó, porém a família de Acã morre logo em seguida, porque Acã toma dos pertences daquele povo. Não era para eles terem pegado os pertences. E ele acaba pegando os pertences. Ele pega uma capa babilônica, ele pega ouro, ele pega prata. Tudo isso por falta de confiança, tudo isso por ganância. Na hora que Acã, um homem, daquele povo, ele vê a riqueza que o povo que morava em Jericó tinha, ele resolve pegar. Mas Deus tinha pedido e falado com eles: olha, não é para pegar dos despojos. Despojos era o que sobrava da guerra. Gerlaine, seja bem-vinda também. Não era para pegar dos despojos, não era para pegar da capa, não era para pegar ouro, não era para pegar nada. Ele acaba pegando. No que ele pega, ele esconde debaixo da tenda dele. A família dele encoberta ele. No outro dia, quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, Deus faz com que eles sejam derrotados. E ali Josué viu que tinha um problema. E quando ele vai orar ao Senhor e saber: Deus, por que você fez com que a gente perdesse a batalha? Ele vai falar assim: olha, vocês perderam a batalha porque tem pecado no meio de vocês. E o pecado era que a família de Acã tinha acobertado Acã quando ele roubou ali os pertences de Jericó. Deus manda matar a família de Acã.
E ali eu pontuei muito sobre o pecado no meio de uma congregação, o pecado no meio de um povo e o tanto que o pecado ele pode corroer e matar o nosso coração e te afastar da presença e das promessas que Deus tem para sua vida. Eu não sei como está você hoje, eu não sei de que maneira você tem conduzido a sua vida com Deus, mas se tem algo que Deus não compactua, se tem algo que te afasta do Senhor, é o pecado. Uma vida em pecado não vai te levar para perto de Deus. Isso tá te afastando das promessas do Senhor. Em nome de Jesus, se você está levando uma vida de pecado, para o seu devocional nesse momento, abaixe sua cabeça onde você está e peça perdão para o Senhor de todo o seu coração. Se arrependa e fala assim: Pai, eu pequei contra o Senhor, me perdoa em nome de Jesus. E se tem uma coisa que Deus ele vai fazer, é sempre te perdoar. Deus sempre vai te perdoar. Se você se arrepender de todo o seu coração. Se arrependa. O pecado ele corrói. E se tem uma coisa que o diabo ele ama fazer, é apontar os seus pecados. O diabo ama te apontar e falar assim: não tá conseguindo orar. Pecou, né? Tá vendo? O tanto que você é ruim. Eu sabia. Você não dá conta. O diabo, ele é acusador. E é normal as pessoas ficarem com vergonha e não conseguir orar e não conseguir voltar a se relacionar com Deus depois de cometer pecado. Porque o pecado, ele vem acompanhado de vergonha. O pecado vem acompanhado de vergonha. Quer lembrar um momento muito pontual? Quando o homem estava no jardim do Éden, a mulher, ela come ali daquele fruto, ela dá o Adão e depois eles se escondem e descobrem que eles estavam nus. Deus aparece, eles escutam os passos de Deus e Deus fala assim: Adão, cadê você? Eu me escondi. Ué, por quê? Eu estou nu. Ele estava com vergonha de Deus porque ele descobriu que ele estava pelado. Mas ele vivia pelado e ninguém tinha contado para ele, não sabia. O pecado abre os seus olhos e te faz ver a vergonha. O pecado te expõe dessa maneira. Então, em nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele veio para isso, para te purificar dessa vergonha. Então, abaixe sua cabeça, volta seu coração para o Senhor, peça perdão para Ele. E lembre-se, o sangue de Jesus te cobre e te lava de todo pecado. Escreva isso. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Coloque nos comentários. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Se você pede perdão para o Senhor, acabou. Você está perdoado e com isso não tem mais contestação. O Senhor, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Ele nos perdoa. E não tem mais acusação sobre você. E depois você precisa confessar o seu pecado a uma outra pessoa para que você seja curado. Entende? Tiago vai falar: confesse os seus pecados uns aos outros para que haja cura sobre a sua vida. Eu vi que a Sheila colocou ali: é impossível parar de pecar mesmo quando a gente segue a Bíblia. Sim, Sheila, é impossível você parar de pecar. Mas quando nós seguimos a palavra de Deus, nós não temos mais uma vida em pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas uma vida em pecado nós não temos mais. Eu não tô hoje com meus pés nos lamaçal de pecado. Eu acordei, eu já orei, eu tô lendo a Bíblia, eu vou seguir a minha vida hoje caminhando para o tempo todo não pecar. Eu sei que se eu falar que eu não peco, eu já pequei. Mas a minha vida não é uma vida em pecado. Eu tento levar a minha vida o mais próximo de Cristo que eu consigo. Eu não planejo ter uma vida em pecado. Eu não planejo falar mentira. Eu não planejo roubar. Eu não planejo adulterar. Eu não planejo fornicar. Eu não planejo assistir pornografia. Eu não planejo mentir. Eu não planejo ser egoísta. Eu não planejo.
O pecado na minha vida não é planejado e se ele acontecer, é acidente. Consegue me entender? Porque eu levo uma vida de santificação. Não existe isso. Tem gente que já considera, nós temos uma natureza pecaminosa, é impossível não pecar. É impossível não pecar para quem não quer se santificar. Porque quem quer ser parecido com Jesus, se santifica cada dia mais e se torna parecido com ele. Só não vou falar que eu não peco por soberba e porque sei que a minha natureza é pecaminosa. Mas eu avalio meu coração todos os dias e peço, Senhor, me ensina a ser parecido contigo todos os dias. Eu sei que sou arrogante, prepotente. Mas aí o que a gente faz? Jejum, oração e vai. Tem gente que já sai planejando pecado. Se o pecado descer para o seu coração, você vai cometer ele. E tem gente que já sabe que vai pecar, porque o pecado desceu para o coração. Então, exemplo, tem gente que tem pecado de estimação. Tem gente que é mentiroso nato. Tem gente que gosta de por exemplo, vou falar aqui os clássicos, pornografia. Sabe que vai assistir. Ele pensou, hoje à noite vou assistir pornografia. Se desceu pro coração, ele vai planejar aquele episódio. Entende? O mentiroso, ele planeja aquilo. O ganancioso, ele planeja como ele vai subir na vida através de alguém. Se aquilo desce pro coração dele, ele vai fazer. E é esse pecado que não pode ter no nosso meio. Não tem como deixar isso no coração. É diferente, gente. Eu vou falar com vocês. É muito diferente. Quem tem... Eu falo igual a Simone colocou um comentário aqui e ela falou que tem diferença mesmo. Não vou colocar a gente numa classificação de muito santo. Mas quem caminha em Jesus já não tem uma vida mais no pecado, gente. Eu vou falar com vocês. É impossível quem caminha com Jesus ficar perto de Jesus e levar uma vida de pecado. Não sobra espaço, tô te falando sério. Não sobra. Na quinta-feira passada, Deus me deu uma palavra e eu compartilhei com vocês na live que era que um coração cheio da presença já não tem mais espaço para pecado. Você acorda falando que ama Jesus. Você acorda lendo a palavra e você dorme dobrando o seu joelho e rendendo a vida a Ele. Eu acordo, por exemplo, o meu estilo de vida. Eu acordo, eu vou orar, eu vou pra palavra, eu venho pra live, eu tomo banho, eu escuto louvor. Termina a live, eu faço o resumo do que eu falei com vocês, eu tomo café com as meninas aqui de casa na mesa. Geralmente o assunto que nós vamos falar na mesa é uma canção que tá no coração, o que Deus tá falando. Eu vou compartilhar o que eu falei na live. Alguma menina vai falar do que mensagem que recebeu. Como compartilhou, visão que teve, sonho que teve. A nossa vida é essa. A gente não sabe falar de outra coisa a não ser de Deus. É raro quando tem algum assunto. Aí a gente comenta de algum post que viu no Instagram, algum comentário assim, é um supérfluo, é um filme que a gente vai comentar, mas a gente assiste muito pouco filme. A gente nem sabe comentar de filme, de série, porque a gente não assiste filme nem série. Não dá tempo para assistir. Aí nós vamos para nossa função. Maíra trabalha o dia todo, eu e Cacau vamos pra visita. Aí vamos fazer visita. As visitas ou é alguém que tá passando dificuldade, alguém que tá em sofrimento, alguém que tá precisando ser avivado, vamos orar por alguém. A nossa vida é essa. Tá entendendo? Aí vamos sentar nas mesas. Sentamos na mesa, vamos orar por alguém, vamos compartilhar da palavra, almoçar. No almoço tem mais mesa, tem mais comunhão, tem mais palavra. Aí logo tem café da tarde, tem mais mesa, tem mais comunhão, tem mais palavra. Tem visita. Aí tem mentoria, tem mais pessoas, tem mais vidas. E assim vai. A minha vida é essa. A minha vida é essa. A minha vida consiste em cuidar de pessoas. É pessoas, é palavra, é o Senhor. E quando alguém vem contar dos outros pra mim, eu falo assim, não vai dar não. Vai dar? Não vai dar. A minha irmã tava falando isso ontem comigo, que ela tava contando que às vezes é difícil o trabalho dela porque as pessoas ficam conversando da vida dos outros e ela coloca o fone
e ele sabe que com ela eles não vão falar dos outros. Nós que mudamos o nosso ambiente. Às vezes você vai falar assim, Raira, pra você é muito fácil, porque você cuida de vidas e fica fácil você viver isso aí. Você não trabalha. A minha irmã trabalha fora. Ela passa 8 horas do dia dela no trabalho. E ela estava contando pra mim como é o dia dela de trabalho e ela consegue viver santificação no trabalho dela. Com conflito, com demanda, com muita coisa para poder fazer e santificação no trabalho dela, levando uma mente cativa ao Senhor. E enquanto eu estava conversando com ela na mesa, ontem eu conversando, eu, minha mãe e minha irmã, ela ainda conseguiu falar muitos versículos. Em tudo que nós vamos fazer, nós conseguimos chamar a presença de Deus. O pecado ele não pode ter espaço no nosso meio. Eu entrei nesse assunto só para poder contextualizar para as pessoas novas que estão chegando aqui. O episódio de Acã. O pecado, ele não pode ter espaço no nosso meio. Não pode, gente. Mas também você precisa olhar as pessoas que estão à sua volta. Dependendo de quem são as pessoas que têm à sua volta, as pessoas à sua volta vai te levar para um lugar de pecado ou não. Porque eu vou te falar, eu sou regada de pessoas também que amam o Senhor. Olha, eu tenho amigas que sonham comigo. Tive amigas que sonhou comigo e me contou sonhos. Robertinha me mandou sonho, Simone me mandou sonho, sabe? Eu acordo e já sou regada pela palavra. Amigas que são amigas de Jesus. Fica fácil viver assim. E eu sento na mesa, quando eu vou tomar café, almoçar e demais, pessoas que são apaixonadas com Jesus também. E assim fica fácil. Entende? Olha quem tem sido as suas amigas, os seus amigos, pessoas com quem você compartilha suas coisas, porque isso pode te levar para um lugar de aproximação de Deus ou distanciamento. Não tem coisa pior do que você sentar numa mesa e ter gente falando da vida dos outros. Sabe? Salmos 1, Luana, justamente os escarnecedores, pessoas que não têm nada para edificar na sua vida. Consegue me compreender? É isso. Vamos lá para a leitura do texto? Josué capítulo 10. E depois que eles conquistam a terra de Ai, vai ter o episódio que nós lemos na sexta-feira, que é os gibeonitas que enganaram. O Benjamin disse que está sentindo a sua falta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nós temos que melhorar isso, né, amiga? Os gibeonitas enganam Israel. Meu notebook desligou. Eita glória. Os gibeonitas enganam Israel. Eles viram o que Deus estava fazendo com todos os povos ali na terra de Canaã. E aí vem um grupo de pessoas e engana Josué. Eles falaram que vinha de uma terra distante, que queria ser servo de Josué, mas na verdade era um povo que morava na região bem próxima, onde Josué iria invadir. E aí eles falam assim, olha, nós viemos de uma terra distante, deixa a gente ser seus escravos. Josué acaba não consultando o Senhor e faz um acordo de paz com aquele povo. Ele só pergunta, de fato você veio de longe? Eles dizem, viemos. E ali ele faz um acordo e depois Josué descobre que aquele povo era um povo que morava perto e não pôde expulsar aquele povo da terra porque já tinha feito uma aliança com aquele povo. E eu falei muito sobre a gente tomar cuidado com as alianças que nós fazemos, porque as alianças que fazemos, elas podem trazer consequências e consequências seríssimas, né? No caso, o povo que Deus tinha pedido para eles expulsar, que eram os amorreus, os hititas, os jebuseus, os heveus, eles vão ter que ficar na terra e agora sendo escravo deles, porque eles não oraram ao Senhor antes de fazer uma aliança. E aí a gente chega no capítulo 10. A gente chega no capítulo 10, 9 horas. Gente, eu falo tem hora que muito, mais do que a minha boca. Meu Deus. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém,
soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas havia feito um tratado de paz com Israel e que vivia no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai. E os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis, a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafiá, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon. Venham e ajude-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué, os israelitas. Pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram o seu exército para atacar juntos, posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa, salve-nos. Ajude-nos a posicionar todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa, uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entregarei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Grifa o versículo 8 do capítulo 10 aí. Coloca do lado da sua Bíblia assim: pagando o preço por não ouvir a voz de Deus. Mas mesmo assim, Deus estava com eles. Gibeonitas, se você gosta de anotar, você vai escrever. Gibeonitas foi o povo que enganou Josué, dizendo que morava numa terra distante, chegou com as roupas rasgadas, com o pão velho, com as sandálias gastas, e dizendo que tinha feito uma viagem muito longa, porque na hora que eles ficaram sabendo o que Deus estava fazendo com as outras nações, eles saíram das terras distantes e vieram encontrar com Josué, para que Josué fizesse um tratado de paz e não acabasse com eles na terra distante onde eles moravam. Mas, na verdade, eles eram vizinhos, eram a próxima terra que eles iriam conquistar, e eles estavam querendo fazer um acordo de paz para que Josué não tirasse eles da terra de onde eles moravam, que era uma terra que logo seriam invadidas e eles seriam o próximo povo a morrer. Então, Gibeonitas foi esse povo que enganou Josué. Agora os gibeonitas estão sendo atacados pelo povo de Eglon, de Hebron, de quem mais aqui? De Deb, cadê? Laques, rei de Laques, rei de Jarmute, rei de Hebron, rei de Eglon. Juntaram 5 reis. São conhecidos como povo amorreus. Os povos amorreus vão vir agora lutar e guerrear contra os gibeonitas. E quando esses 5 reinos vêm lutar contra esse, o que Gibeon faz? Josué, me ajuda aqui. Os amorreus estão vindo contra mim. O que eu vou fazer? Eu vou morrer. Eles vão me matar. Aí Josué, que não tem nada a ver com a história, tá vendo o que vai acontecer. Clama a Deus e fala: Deus, os meus servos vão para a guerra agora. E eles vão ser atacados por 5 reinos. 5 reinos uniram contra ele e vão atacar eles. Aí o que Deus faz? Josué, filho, vai lá, junta suas tropas, luta contra eles. E eu vou entregar os amorreus nas suas mãos. Pode ir. Ô, gente, é muita misericórdia, é muita bondade, porque Deus fala assim: agora, filho, você fez um tratado de paz, e a aliança que você fez com Gibeon,
agora é uma comigo. Uma vez que você já assinou e fez um tratado de paz com eles, uma aliança com eles, Gibeon passa a ser meu povo. Você não vai deixar eles sozinho. Agora eu vou lutar com eles. Eles são o meu povo agora. Embora são seus servos, fizeram uma aliança com você, fez aliança comigo. Eu vou entregar os amorreus nas suas mãos. Pode lutar. E aí Josué sobe para a batalha. Com a palavra de Deus que disse, eu já entreguei esse povo nas suas mãos. É lindo quando a gente vê. Preciso sair agora, mais tarde vou no grupo. Não. Beijo, Rosa, vai com Jesus. Beijo. É tão lindo quando a gente vê Deus entrando nas batalhas e comprando as guerras que a gente vai e faz por... Deixa eu pegar a melhor palavra, porque eu ia falar asneira. A gente erra em escolhas e Deus vai lá e conserta os nossos erros. É tão bonito ver a mão de Deus operando e consertando os nossos erros. A gente vive consequência, porque Josué não está isento de subir a guerra. Ele não precisava lutar aquela guerra. Era uma guerra que ele não precisava ir. Mas ele está indo à guerra, mas a mão de Deus está indo com ele. Vai ter guerra que não era pra gente lutar, mas a gente vai ter que lutar por escolha errada. Mas Deus tá falando assim, filho, vai porque eu vou com você. Essa guerra não era sua, mas uma vez que você fez essa aliança, eu vou lutar com você e ainda te garanto vitória. Esse é o nosso Deus, um Deus que não desampara, um Deus que não abandona, um Deus que não vira as costas, um Deus que não é vingador. Sabe? É um Deus que está do nosso lado. Embora somos um povo errante, um povo que não escuta, um povo desobediente, um povo maldizente, ingrato, soberbo e cheio de outras características, defeitos. Deus ainda permanece do nosso lado. É lindo ver isso, porque isso é fidelidade, coisa que nós temos dificuldade em exercer. O nosso Deus é um Deus fiel. Josué fez uma aliança com os gibeonitas que não provinha de Deus. Josué não consultou o Senhor e faz uma aliança. Agora tem 5 reis querendo matar os gibeonitas. E Josué vai e compra a guerra dele. Agora tem que lutar contra os amorreus. E vai pagar o preço. É óbvio que tem gente aqui de Josué que morreu nessa batalha. Porque, embora eles ganharam a guerra, com toda certeza alguém morreu. Não tem batalha que ninguém morre. Era uma guerra, e guerra, você tem espada cortando para um lado para o outro, e tem gente que morre. Então, com toda certeza, do lado de Josué, alguém morreu. É dor, é sofrimento, vai ter família que perdeu seus filhos, ou perdeu seus pais. Tá pagando um preço por uma aliança que fez. Então nós precisamos tomar cuidado antes de assinar contrato, antes de entrar numa aliança, porque depois que assina, depois que entra na aliança, não tem como reaver. Eu posso te dizer que você vai ter consequências, mas a mão do Senhor permanece sobre a sua vida. E ali ele vai. E aí pronto. Deus falou assim, Josué, pode ir, eu vou com você. E aí ele vai subir pra batalha. Tá. E eles estão lutando, ó. Não tenha medo, disse o Senhor. Eu entreguei eles nas suas mãos. Versículo 9. Josué marchou a noite toda, desde Gilgal, pegou seu exército, amorreu de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus. E o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida de Bet-Eron, matando os amorreus até Ezeca e Mequedá. Enquanto os amorreus recuavam o caminho de Bet-Eron, o Senhor destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que enviou do céu e que continuou até chegarem em Ezeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. A mão de Deus. Olha o que está acontecendo. Deus mandou uma chuva de pedras. Enquanto eles estavam aqui lutando, eles começaram a recuar. Eles vão recuar. Deus manda uma chuva de pedra e mata todo aquele exército dos amorreus. Isso aqui, gente, é a bondade de Deus. É a mão de Deus. Deus mostra a sua fidelidade em todo o tempo. Vai falar que as pedras eliminaram
mais inimigos do que os israelitas mataram a espada. No dia seguinte, em que o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre os amorreus, Josué orou o dia diante do povo, o Senhor, e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. Aqui nós vamos ver um episódio que a ciência tenta explicar, e eu vou abrir aqui, é um comentário bem legal. E o restante eu vou explicar só amanhã. Vou ler até o versículo 15 e eu paro essa explicação, tá? O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante quando o Senhor respondeu a oração como essa. Certamente o Senhor lutou com Israel naquele dia. É lindo ver isso. Livro de Jazar, ou livro do justo, pode ser que na sua Bíblia esteja escrito livro dos justos, ou livro de Jazar. Pode ser um livro, vão falar que é um livro que não foi canonizado, mas que era um livro também escrito e inspirado por Deus. Esse livro, assim como algumas cartas para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto relata que Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. Porém, só 2 estão na Bíblia. Então, tem mais cartas que era para estar, mas não foram canonizadas. Somente aquelas que o Espírito Santo quis que fosse canonizada está aqui registrada. Então, o livro de Jazar, o livro dos justos, é considerado também um livro que foi inspirado por Deus, mas que não foi canonizado. É esse livro que está mencionado. Ele está dizendo, olha, esse acontecimento não está registrado no livro do justo, né, o livro que foi escrito também, inspirado por Deus. Mas esse episódio, gente, foi uma luta inédita. Foi o dia que Deus escolheu lutar com aquele povo. Não vai ter outro episódio como esse. É um episódio lindo de ser lido, contado e relatado, porque vemos a misericórdia e a bondade de Deus. Porque diante de uma aliança que foi feita de maneira totalmente errada, porque Deus não tinha sido consultado, Josué faz uma aliança sem consultar o Senhor, Deus agora entra para pelejar com ele. E na nossa cabeça fica, nossa, justamente uma aliança que Josué faz errado, era agora a hora de Deus mostrar para Josué, Josué, você fez errado demais. Agora você vai ter que se virar com o seu problema. E aí a gente vê que o nosso Deus não é um Deus que vira as costas. O nosso Deus não é um Deus que fala, se vira com o seu problema, né? Dê seu jeito, dá os seus pulos. Não, Deus é um Deus que fala, o seu problema, filho, se torna o meu problema. E quando você se redime e quando você entende que fez algo errado, é aí que eu entro para lutar com você. Nesse episódio, com os amorreus, o próprio Deus envia uma chuva de pedras e essa chuva de pedras mata mais amorreus do que o próprio exército israelita. E quando eles estavam na batalha, Josué ora ao Senhor e diz, Deus, que o sol se pare para que a gente possa continuar essa batalha. É como se ele dissesse, Deus, eu queria ganhar essa batalha hoje. Eu não queria virar o dia lutando. Segura o dia aí só mais um pouquinho para que a gente possa ganhar essa batalha. Beijo, Ariane. Deus te abençoe, filha. Seja bem-vinda, viu? Volta amanhã se der tempo. Qual é esse livro, por gentileza? Nós estamos lendo o livro de Josué, capítulo 10. Eu estou no versículo 12. E esse episódio do sol parar, quando a gente chega nos comentaristas, quando a gente está estudando isso, vários comentaristas vão dizer, Deus não pode ir contra
a sua natureza. A terra não pode parar. E vai falar que o sol parou. E quando o sol para, dá uma impressão de que o sol está rodando ao redor da terra. E não é assim, é a terra que gira ao redor do sol. E tem várias coisas que as pessoas elas vão apontar. E inclusive os questionadores da palavra de Deus. E aqui eu quero trazer algo muito importante para vocês que gostam de aprender. A palavra de Deus, ela é completamente inspirada por Deus. Porém, são episódios como esse que algumas pessoas vão dizer que a Bíblia é escrita por homens. Porque se fosse Deus escrevendo, Deus sabe que o sol não gira ao redor da terra, mas é a terra que gira ao redor do sol. Então não é o sol que para, teria que ser a terra que pararia, porque o sol está no meio e a terra está girando ao redor do sol. Então se tinha alguém que tinha que parar, teria que ser a terra. E aí a palavra vem falando assim, que o sol pare, mas o sol está parado e a terra está girando ao redor do sol. A Bíblia, ela vai vir com linguagens que nós conseguimos entender. Isso chama linguagem imprecisa. Linguagem imprecisa. Vai trazer de uma forma que nós conseguimos entender. Por quê? Imagina se falasse somente da forma correta que Deus estivesse explicando. A gente não ia conseguir entender. Ia ser várias coisas que ia ficar perdido e nós não íamos conseguir entender. Por quê? A gente só vai conseguir saber que a Terra é que gira ao redor do Sol anos depois. Porque até então, a gente vai falar o quê? Nascer do Sol e pôr do Sol. Porque a gente vê o Sol chegando e a gente vê o Sol saindo. Mas só depois de muito tempo de estudo e ciência que a gente descobre que a Terra está girando. Então é uma linguagem imprecisa. A Bíblia vai trazer uma linguagem que nós conseguimos compreender. Se Deus falasse de uma maneira perfeita, nós não entenderíamos. Isso, a Terra é plana e a Bíblia nos garante isso. A Terra é plana. Raira, obrigada por ser a nossa professora. A Bíblia tem passagem que mostra que o sol que se movimenta. Essa parte aí eu não sei. Mas deixa eu ver aqui. Vem a verdade. Todos os coisas. Lília, a terra não é como o mundo nos diz, mas que Deus venha nos mostrar a verdade para todos, pois a Bíblia é muito clara. Olha, na verdade, a terra é redonda, tá? E a palavra de Deus vai falar isso. Só que, igual, por exemplo, as pessoas no passado diziam que a terra era plana. E a palavra, desde o início, dizia que a terra era redonda. E a palavra dizia isso e os estudiosos diziam que a terra era plana. E depois eles vão ver que a palavra é que estava certa. Entende? Compreende? Então, quando a gente vê eles falando aqui que o sol se pare, algumas pessoas vão se apoiar nisso e vão dizer assim, tá vendo que a Bíblia não é inspirada na palavra de Deus? Porque não é o sol que se para. É a terra que para. E aí vai vir outros estudiosos e dizer que não tem a menor probabilidade, possibilidade da terra parar. Porque se a terra parar, as coisas que são soltas na terra, elas se soltaria e seria um caos absurdo. E ali eles vão estudar várias coisas. E tem muitos estudos falando sobre isso. Porém, gente, a palavra nos diz que o nosso Deus, ele é um Deus que fez todo o firmamento e que ele criou o sol, a lua e todo o universo por um comando. Ele diz, haja, e aconteceu. Haja sol, haja isso, haja, e foi. Para ele dizer
pare o sol, pare a terra e acabou. Tá tudo em seu perfeito estado. A palavra diz que ele conhece todas as estrelas pelo nome. Ele deu nome para cada uma delas e a chama pelo nome. E se você for olhar, há muitas estrelas, bilhões de estrelas. E ele chama cada uma pelo nome. Todo o universo, ele consegue medir pela palma da sua mão. O nosso Deus é um Deus poderoso. Tem um estudo na NASA, e tem um estudo, ele tá em inglês, que você pega para ler, e esse estudo vai contar que a NASA, ela conseguiu computadorizar que tem um dia, eles conseguiram ver a datação do universo, eles conseguiram voltar e saber quantos dias de rotação a Terra teve, e conseguiram computadorizar. E ali, eles descobriram que faltava um dia. E que tinha um cristão na sala trabalhando. E que ele falou assim, olha, na hora que o computador puxou, faltava um dia inteiro na datação. Aí esse cristão falou assim, olha, na palavra de Deus fala que a terra parou por um dia. E tá em Josué, nananana. E ali eles começam a justificar que aquela pausa na datação era o episódio de Josué 10, que a terra pausou. E isso tá em um estudo da NASA. A NASA vai falar que foi computadorizado, que tem um dia faltando na datação da rotação da Terra. Porém, isso é mentira, sabe? Eles vão depois desmistificar isso, falou que inventaram isso para justificar a palavra de Deus. Mas depois vai ter outros estudos de cientistas que vão vir e vão falar que o que aconteceu em Josué 10 foi um eclipse, que a Terra não pode ter parado, e tem várias pessoas que vão defender. Quando você vai estudar e procurar o que os cientistas falam sobre Josué 10, você vai achar muitas coisas, e dentre elas que aconteceu um eclipse, que aconteceu movimentos, que a Terra não parou por completo, que foi deu uma demoradinha ali, mas a Terra não parou. Vai vir várias coisas, mas para mim, Raira, Luiz, o que acontece de fato é que Deus parou a Terra. Se disse que parou, para mim parou. É como se Deus ouvisse a oração de Josué e falou assim, não, nós vamos continuar essa batalha durante esse dia, porque para mim Deus pode parar o sol, parar a lua, parar o que ele quiser. Deus pode fazer, porque ele é Deus, sabe? Ele pode fazer. Ah, Raira, mas Deus não vai contra a natureza, ele não vai contra os seus princípios. Ele pode fazer, porque ele é o dono de todas as coisas. Da mesma forma que nós nunca vamos conseguir explicar como que Maria, sendo virgem, conseguiu dar à luz a uma criança. Nós não vamos conseguir explicar isso aqui nunca. E são os mistérios de Deus. E é o meu direito, sabe por quê? Da mesma forma que um médico que estudou a vida toda, ele consegue ver um câncer que ele viu por uma tomografia, ele olhou lá, viu o tumor, ele fez a biópsia, ele viu lá os relatórios, os laudos, e ele diagnosticou, ele sabia que ali era um tumor maligno, que aquilo ali era um mal para aquele corpo. Ele viu, ele estudou, ele fez os exames, ele comprovou. Aquele médico ateu, é um médico ateu, ele estudou, ele viu que um corpo tinha um tumor. Comprovado, o corpo está com o tumor. Passado o tempo, ele olhou para aquele corpo de novo. Ele olhou e falou assim, o tumor não está mais aqui. Aconteceu um milagre. E ele continua sendo ateu e ele não crê em Deus. E ele vira e fala o seguinte, não sei explicar. A mesma coisa eu posso dizer e falar assim, o sol parou,
Jesus nasceu de uma virgem e continuo tendo a minha fé. Consegue entender? Por que que o médico... Às vezes as pessoas vão falar assim, esse Deus seu é muito estranho, tem umas coisas que não dá para poder explicar. É a mesma coisa. Tem médico que é ateu e ele vê o milagre e ele continua sendo ateu. Tem coisa que eu não consigo explicar e eu continuo tendo a minha fé no Senhor. Vocês conseguem entender? É sobre isso. Tem coisa que nós não vamos conseguir explicar. É lógico, não dá para tudo se apoiar em um Deus das lacunas, né? Tem muitas coisas que a gente consegue explicar sim. Por exemplo, nós vimos agora recentemente as muralhas caindo, né, de Jericó. Não é que Deus fez as muralhas cair do nada. Nós vimos a lei da ressonância. Tem coisa que dá para poder explicar com a física. Tem coisa que nós explicamos com química. Várias coisas conseguimos explicar com eventos da natureza e Deus explica com física, com química, com a biologia. Entende? Se formos pegarmos a fundo a palavra de Deus, estudar minuciosamente, os ateus eles querem questionar muito. Exemplo, e eu já vou terminar porque eu sei que vocês precisam ir embora e eu também. A palavra diz, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é um grão muito pequeno, aí os biólogos que vão pegar e vão falar assim, a Bíblia menciona que o grão de mostarda é o menor grão, é a menor semente. Para um biólogo, o grão de mostarda não é a menor semente existente no mundo. Aí, ateus vão pegar e vão falar assim, se fosse Deus que tivesse escrito a palavra de Deus, vai falar que não foi Deus que escreveu, porque Deus saberia que o grão de mostarda não é a menor semente existente. As pessoas querem pegar, sabe? E desses pontos e para anular a existência de Deus. Mas Deus ele quer trazer de um ponto que a gente entenda. Ele tá falando assim, até mesmo esse grãozinho menorzinho, menorzinho, menorzinho. Se você tiver uma fé pequenininha, 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 você vai conseguir mover muita coisa. A gente precisa, ele traz de uma forma que a gente consiga entender. E ele vai usar ciência, física, química, biologia, tudo. Gente, horário de tomar meu remédio. Sair, tá na hora de sair. E é assim, eu vou parar aqui. Amanhã a gente volta no versículo 16, tá bom? Tem alguém que tá assistindo essa live que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de entregar nesta manhã? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se afastou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E se você é salvo, você vai escrever: Senhor Jesus, eu sou salvo. Ou eu sou salvo. Desculpa, tá, gente, pelo horário. Não gosto de atrasar. Não posso demorar. Eu sei que vocês têm obrigação também. E aí eu acabo terminando a live muito tarde. Vou tentar ser mais sucinta, tá bom? E a gente vai terminar 9 horas em ponto. Eu tenho me apaixonado tanto em ver a palavra através de uma ótica pela física, pela química, ver que a ciência, ela tem, sabe, conseguido mostrar a palavra de Deus nos detalhes. Eu tenho achado isso sensacional. Quando eu olhei a lei da ressonância e faz todo sentido com os muros caindo, sabe, os muros de Jericó caindo com um grito, eu achei aquilo ali sensacional. Nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus. Tem muitas coisas, e eu creio que a maioria, o Espírito Santo, ele vai nos revelar. Mas tem parte, gente, que nós como cristãos precisamos estudar, tá? Estudar a palavra de Deus. Mão no coração, feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus,
Muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Quero abençoá-los com uma semana alegre, cheia de paz, firmada em ti, frutífera. Que os frutos possam permanecer e que sejam frutos verdadeiros, Pai. Que seja uma semana totalmente alinhada com a tua vontade. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos livrar de movimentos, mas que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer movimentar, Pai. Nós queremos entrar debaixo da tua mão santa e poderosa, ouvir os teus comandos e obedecer cada um deles, Pai. Nos ensina, Deus, a ser fiel ao Senhor, leal. Nos ensina a fazer as alianças corretas, a entrar debaixo, Pai amado, do teu governo em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor é Deus do sobrenatural, que o Senhor continua fazendo, assim como o Senhor fez com Moisés, com Josué, com cada um dos personagens passados. O Senhor tem prazer de continuar fazendo conosco, Pai. Escreve, Pai, histórias a partir de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que essas palavras, elas continuem sendo viva e eficaz em nosso coração. Nos ensina a ser um povo apaixonado pela tua palavra, um povo que se redime em todo o tempo, um povo santo, um povo com o coração reto, um povo disposto a viver a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de ser ignorantes, Pai. Nos livra de religiosidade, nos livra, Pai, de ser um povo, Pai, com uma mente cauterizada, mas nos leva a ser um povo inteligente na sua palavra, assim como Daniel era, Pai, douto em ciência, Pai amado, virtuoso, bem-aventurado em tudo quanto fazia. Daniel ele tinha um espírito excelente, Pai. Tudo quanto Daniel pegava para fazer, ele conseguia executar, porque havia dentro dele um espírito excelente. Que esse espírito esteja dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Viu? Muito obrigada por ficarem comigo até agora. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, amiga Camila. 1000 beijinhos pra você, ó. Um coração pra você, assim, ó. Saudades de você.